Já parou para se perguntar quem está por trás de todo e qualquer serviço público que chega até você? Quem são as pessoas responsáveis por manter um hospital funcionando? Quem são os profissionais que organizam os trabalhos de uma rede de ensino? De onde vem a mão de obra que arquiteta e estrutura todo um ministério? São eles os servidores públicos, milhões de brasileiros que escolheram a carreira pública como caminho profissional. Mas como administrar tanta gente? Como garantir eficiência e comprometimento? Como gerenciar uma folha de pagamento tão extensa? Gestão de pessoas na administração pública. Esse é o tema do Eu Fiscalizo de hoje, que começa agora. Por aqui, essa relação Estado-empregador, cidadão-empregado teve início na época do Brasil Império. A ocupação dos cargos só era feita por meio de indicação, direta ou indireta, do imperador. Havia apenas o exercício de cargos sob a modalidade em confiança, podendo o imperador admitir ou exonerar funcionários públicos de acordo com a sua vontade e conveniência. Só em 1967, na sexta Constituição Brasileira, que o concurso público passou a ser obrigatório para todos os cargos, exceto para os cargos em comissão. Mas foi na Constituição de 88 que as regras para a seleção de pessoas pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, passaram a ficar mais claras. Foi quando passou a ser aberta a possibilidade de qualquer brasileiro que preencha os requisitos mínimos se candidatar a um cargo público. Foi quando também começaram a valer os prazos e as regras para as nomeações e para a abertura de novos concursos. Hoje já são mais de 11 milhões de servidores públicos em todo o país, 6 milhões na esfera municipal, 3 milhões nas esferas estaduais e 2 milhões no governo federal. São mais de 10% da população economicamente ativa do país que hoje estão empregados pelo Estado. Mas como garantir qualidade na seleção de servidores? Bom, em relação ao panorama da administração pública brasileira, a gente observou de 2003 para 2016 um crescimento muito grande do número de trabalhadores dentro da administração pública federal. Só para dar um exemplo, esse crescimento ocorreu em outras esferas de governo. Mas de 2003 para 2016, nós tivemos 27% de crescimento da massa de trabalhadores. E ainda da massa de trabalhadores com um rendimento razoavelmente elevado. Então, isso projeta uma máquina pública maior. A questão toda é, o Brasil precisava ter esse crescimento da máquina pública em número de servidores ou o Brasil precisava de maior produtividade dos servidores que estavam trabalhando? É importante que as organizações invistam efetivamente em profissionalização de gestão. Toda a área de RH, hoje, gestão de pessoas, ela foi deixada muito de lado pelos órgãos públicos brasileiros. Muitas vezes as pessoas que lá trabalhavam eram indivíduos que não possuíam a qualificação adequada. E é exatamente nessa unidade onde é mais importante a qualificação, porque há um gasto público muito elevado com as pessoas. Outra questão preocupante tem sido o perfil de uma parcela específica de profissionais que olham para a possibilidade de prestar concurso público pela simples ótica da estabilidade profissional e financeira, deixando em segundo plano valores e visões necessários a quem se compromete em servir o público. Em auditoria na Escola de Administração Fazendária, a ESAF, um dos responsáveis pelo recrutamento e seleção de servidores, o TCU encontrou falhas na definição de perfis profissionais para os concursos. Até então, o foco nos processos seletivos era dado apenas na quantidade de servidores a serem chamados e no impacto financeiro das contratações. A auditoria estava focada em amostra de editais de concurso público e a equipe de auditoria identificou que não havia definição de perfil profissional requerido ou desejado para os cargos que eram objeto da seleção. Então, o que seria esse perfil profissional? Consiste na definição dos conhecimentos, habilidades, atitudes ou outras características importantes para o bom desempenho do cargo.
Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas faz uma dura crítica ao sistema que filtra candidatos para ocupar cargos públicos no país. Foram avaliadas provas de 20 órgãos federais, entre eles o Banco Central, INSS e Polícia Federal. O estudo concluiu que o atual sistema de seleção tende a ser extremamente exclusivo. Isso porque seleciona apenas os candidatos com tempo para poder se dedicar a anos de preparação e com condições financeiras para poder arcar com os custos de bons cursinhos, apostilas, viagens e taxas de inscrição. Além disso, o estudo diz que o atual modelo de seleção, baseado em provas de múltipla escolha, não avaliaria bem o candidato por se tratar de uma prova recheada de pegadinhas e de macetes. E por isso não levaria em conta uma das principais competências para se ocupar um posto de trabalho, a vocação. Esses exames também não avaliariam as competências acadêmicas e profissionais do candidato, porque estão baseados em matérias muito amplas e às vezes até desconexas com o que o candidato vai encontrar no posto público, se for aprovado. Em geral, os processos de alocação, eles devem levar em conta os perfis profissionais requeridos e desejados para a organização. Se a organização não definiu esses perfis profissionais, provavelmente os processos de alocação também serão inadequados. Então, o que as organizações em geral fazem? Elas levam em consideração apenas o interesse individual e muitas vezes relações sociais que os servidores eventualmente possuam. Então, esquecem das necessidades organizacionais, tanto quantitativas, ou seja, a quantidade de pessoas que efetivamente precisam trabalhar naquela unidade, e qualitativamente, os perfis profissionais adequados para exercer as atividades das unidades. É importante entender a diferença entre um servidor de carreira, um cargo em comissão, uma função de confiança e um agente público. O servidor de carreira é servidor público aprovado em concurso e regido pela conhecida Lei 8.112, de 1990. Uma pessoa com cargo em comissão é um servidor público que desempenha funções de direção, chefia ou assessoramento na administração pública. Esse cargo é de livre escolha da administração e a pessoa não precisa ter passado em concurso. Na função de confiança, o servidor necessariamente foi aprovado em concurso público e também é escalado para ocupar cargos de direção, chefia ou assessoramento. Já agente público é um termo amplo para todo aquele que presta qualquer tipo de serviço público ao Estado, como funcionários de bancos ou estatais, por exemplo. Depois de passar no concurso, o servidor público tem de enfrentar o estágio probatório, o período de 3 anos usado para avaliar se o servidor público demonstra ou não aptidão, produtividade, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, competência e disciplina para desempenhar as funções do cargo. O servidor que não for aprovado nesse período poderá ser exonerado do cargo. Caso aprovado, o servidor estará habilitado para adquirir a estabilidade no serviço público. Depois de falar dos concursos e da porta de entrada para a carreira pública, no próximo bloco, vamos falar dos servidores na ativa, como é feita a gestão desses servidores e como o TCU fiscaliza essa questão. Até lá! O que acontece quando os servidores públicos já estão em seus postos de trabalho? Como são avaliados desempenho e planejamento no que diz respeito à gestão de pessoas? A gestão estratégica de pessoas na administração pública federal ainda está muito incipiente, né? E a gestão estratégica que a gente chama é aquela gestão de pessoas, né, voltada, alinhada com a estratégia organizacional, né? Uma gestão voltada mais para o futuro, pensando mais nas necessidades futuras da administração pública.
De acordo com a lei, um servidor público não pode ganhar mais que o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que atualmente é de R$ 33.763. Esse é o teto do nosso funcionalismo. O acúmulo de cargos só é permitido desde que haja compatibilidade de horários. E para 2 cargos de professor, um cargo de professor e um cargo de técnico, ou 2 cargos na área da saúde, entre outros requisitos. O TCU ele fiscaliza todos os atos de admissão dos empregados públicos regidos pela CLT e do regime próprio também. E fiscaliza também atos de aposentadoria civil e pensão civil e também militar, reforma e pensão militar. Para que tantas regras e condições sejam fiscalizadas de um jeito eficaz e contínuo, foi criado o novo sistema de envio eletrônico de atos de pessoal, o e-Pessoal, do TCU. Esse sistema é composto por um conjunto de ferramentas que permite que os auditores do tribunal fiscalizem ininterruptamente os atos de admissão de pessoal na esfera pública. Com a Lei de Acesso à Informação, hoje o cidadão tem direito a receber as informações, os dados sobre todos os aspectos da gestão. Um dos mais relevantes hoje, sem dúvida nenhuma, é o gasto com o pessoal. Então, é muito importante que essas informações estejam disponíveis, até mesmo para que a gente possa conhecer qual o esforço que a sociedade faz para pagar os servidores que estão ali trabalhando por ela. Para chegar a um panorama mais amplo quanto ao assunto no serviço público, o TCU fez auditoria em 305 órgãos da administração pública federal para avaliar a situação de governança e de gestão de pessoas. O objetivo foi identificar os pontos mais vulneráveis e propor melhorias nessas áreas. O tribunal detectou deficiência na maioria das organizações avaliadas, o que comprometeu a capacidade desses órgãos de gerarem resultados e benefícios para a sociedade, além dos riscos como descumprimento de leis, gastos com ações que não agregam valor para a organização, falta de pessoal qualificado em áreas críticas e falta de compromisso e de motivação. O levantamento concluiu ainda que 54% dos órgãos fiscalizados não estabelecem metas de desempenho individuais ou coletivas. 65% não avaliam o desempenho da alta administração ou dos gestores, que incluem diretores, supervisores e gerentes. 46% não avaliam o desempenho dos servidores. 39% não promovem programas de qualidade de vida no trabalho. E 36% não oferecem programas de treinamento ou desenvolvimento aos líderes do órgão. Esse levantamento leva em consideração não apenas aspectos legais e de conformidade da fiscalização do Tribunal de Contas da União, mas também aspectos gerenciais. Isso permite que nós possamos criar um diagnóstico mais adequado sobre como o recurso público está sendo investido nas pessoas e como ele pode ser melhor investido, com melhores entregas para a sociedade brasileira. Dentro da gestão de pessoas, uma ferramenta ganha cada vez mais espaço dentro da carreira pública: a gestão por competências. As competências que a gente analisa, elas são alinhadas à estratégia corporativa. Isso é muito importante, que você vai sempre ter as competências gerenciais, as competências gerais e as competências específicas para cada função. Mas todas elas têm um alinhamento com a estratégia corporativa da empresa para que elas possam não só induzir comportamento, mas mais do que isso, que elas consigam cumprir os objetivos da estratégia. O Banco do Brasil é um forte exemplo do uso sistemático da gestão por competências com empregados públicos, onde a ferramenta já é usada há pelo menos 11 anos por meio de programas de treinamentos contínuos. Você tem vários resultados que vêm da gestão por competências. De um lado, ela vai influenciar a remuneração variável. Ela tem um input na remuneração variável dos colaboradores. Ela é uma retroalimentação para todo o treinamento que cada um dos funcionários precisa para poder colorir os gaps de conhecimentos que cada um possui. Nos últimos anos, a aplicação e o desenvolvimento de técnicas de otimização e de qualificação da força de trabalho
ganhou espaço mundo afora, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Os objetivos parecem simples, mas são extremamente desafiadores. Alinhar produtividade com estímulo e bons resultados. Isso para que o funcionário tenha qualidade no ambiente de trabalho e para que haja eficiência e agilidade nos serviços prestados ao público. Em 2014, o Tribunal de Contas da União foi eleito como a melhor instituição pública para se trabalhar, de acordo com o levantamento feito pela revista Você S.A. O órgão conseguiu 77,8 pontos numa avaliação de 0 a 100. Os maiores índices refletem a satisfação dos próprios funcionários do tribunal, que conta com cerca de 2.700 servidores públicos concursados. Segundo os números, a qualidade do ambiente de trabalho é alta. 84,5% deles estão satisfeitos e motivados com o que fazem. 83% se identificam com a instituição e 82,4% aprovam seus líderes. Muitas pessoas pensam em qualidade de vida e trabalho com alguns programas específicos, né, de bem-estar do servidor, mas na verdade isso contempla muitos outros processos de gestão de pessoas e a gente procura alinhar todas as nossas práticas e processos de gestão de pessoas dentro de um contexto e de um objetivo final de qualidade de vida no trabalho. Porque qualidade de vida no trabalho para a gente é o servidor ter uma produtividade, né, sustentável, né, com bem-estar e satisfação. Teletrabalho ou home office, uma tendência mundial que já é praticada por 20% da população economicamente ativa no mundo. No Brasil, a estimativa é de que 12 milhões de pessoas trabalhem assim, em casa. Isso de acordo com um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. Outra pesquisa mostra que 36% das empresas brasileiras já adotam práticas de home office. O grande benefício que os gestores perceberam, por exemplo, na relação teletrabalho, foi na motivação e no comprometimento dos servidores. Eles perceberam que houve realmente um aumento da motivação dos servidores de teletrabalho, aliado a um aumento de produtividade. Então, o que tem acontecido é que o teletrabalho tem sido um instrumento de gestão que tem estimulado, que tem aumentado a motivação do servidor e, ao mesmo tempo, que se gera um aumento de produtividade. É isso que a gente procura também com ações de qualidade de vida. Então, na verdade, o teletrabalho tem também está sendo utilizado aí como um instrumento de melhoria da qualidade de vida do trabalho, sem dúvida nenhuma. No próximo bloco, depois de falar dos concursos e de governança em gestão de pessoas no serviço público, vamos falar de aposentadoria e das boas práticas na área. Espera aí, a gente volta já. Não dá para falar em aposentadoria sem primeiro falar do atual panorama da questão, que tem se colocado como uma das mais sérias do país. Enquanto a expectativa de vida do brasileiro cresce, a força de trabalho que sustenta as aposentadorias e pensões não acompanha o mesmo ritmo. É que a sociedade brasileira mudou muito em 50 anos. A média de filhos por mulher, por exemplo, caiu de 6 para 1,7. E a expectativa de vida do brasileiro saiu de 55 para mais de 75 anos. De acordo com o IBGE, hoje temos mais de 22 milhões de brasileiros com mais de 60 anos e a estimativa é que em 2030 esse número dobre para 41,5 milhões. Enquanto isso, o déficit da Previdência em 2015 foi de 85 bilhões de reais e neste ano deve ser de 130 bilhões. Há de se lembrar também que o regime previdenciário brasileiro se divide em pelo menos 3. O regime geral da Previdência, que atende a todos os trabalhadores com carteira assinada regidos pelas regras da CLT, o regime próprio, que atende aos servidores públicos, e o regime militar, que é específico para as carreiras militares, como os servidores das Forças Armadas e os policiais e bombeiros militares. O TCU também fiscaliza a legitimidade das aposentadorias. A gente tem, por exemplo, uma das críticas automáticas que estão rodando é a identificação de aposentados por invalidez, que estão aposentados por invalidez e a gente identifica que ele tem outro vínculo na iniciativa privada ou até mesmo no serviço público.
né? Então, essa crítica foi bolada exatamente para identificar uma fraude, né? Que é o servidor que, de alguma forma, né, ou por meio de conluio ou às vezes sozinho, conseguiu uma aposentadoria por invalidez, sendo que, na realidade, ele tem condições de trabalhar. Boas iniciativas em gestão de pessoas na administração pública ganham destaque pelo Brasil. Para questões tão complexas, existem ferramentas que ajudam a trabalhar melhor a gestão de pessoas. Uma delas é o chamado dimensionamento da força de trabalho. Nessa metodologia são feitas estimativas dos quadros necessários e das atribuições para a execução de tarefas e o cumprimento de metas, prevendo ainda gastos, espaços, maquinários, mão de obra e escalas. A Chesf, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, se destaca pela eficácia na alocação dos 5.600 servidores. Na empresa, as características comportamentais do funcionário são avaliadas para que ele seja alocado em uma área que corresponda à sua expectativa profissional. No passado, a alocação de novos empregados ela era feita através da escolha do gerente pelo currículo do novo empregado. E a gente tinha algumas dificuldades de inadaptação do novo empregado na sua localidade. Então, nós inovamos esse processo e instituímos uma metodologia criada pela própria Chesf. Então, nós decidimos só contratar por blocos, isso tudo já depois de um concurso feito, já no processo, o empregado já admitido na Chesf. Então, a gente convoca por bloco. Essa metodologia ela só poderá ser utilizada com, no mínimo, 3 empregados. Então, a gente chama esse bloco de novos empregados e aí nós apresentamos as vagas, fazemos o que a gente chama de seminário de apresentação das vagas, onde os gestores vão explicar quais são as características dessas vagas, né? O Banco da Amazônia tem chamado a atenção pelas boas ferramentas de definição de líderes. Uma delas é a criação de um banco de talentos cujo processo seletivo também adota avaliações de conhecimentos técnicos e comportamentais, além da priorização da meritocracia e do contínuo desenvolvimento de competências. O Hospital das Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, parece ter encontrado a solução para um problema difícil de ser combatido dentro da saúde pública: a avaliação de desempenho dos servidores para um melhor atendimento ao cidadão. Tudo com o estreitamento da relação entre colegas e chefes de trabalho para aumentar o comprometimento dos funcionários do hospital e para incentivar a resolução colaborativa de problemas. A Secretaria do Tesouro Nacional apostou na seleção de gestores como forma de otimizar os trabalhos do órgão. A seleção de gestores a gente pode separar em 2 formas, né? Existe a seleção dos servidores, que a gente utiliza um modelo de alguns passos. Qual que é o primeiro passo? Identificar qual que é a necessidade do órgão a partir do modelo de competência, ou seja, que tipo de pessoas a gente gostaria que tivesse trabalhando aqui dentro do Tesouro, que tivesse uma afinidade. Para quê? Para que ele tivesse, a partir dessa afinidade, ele pudesse desempenhar melhor o seu serviço, que ele pudesse desempenhar melhor as suas funções, e com isso faz toda a diferença você ter uma pessoa que se identifica com o trabalho, que vê um significado, para que ele possa trazer mais resultados para o que ele espera. Então essa é a parte como a gente utiliza para selecionar esses gestores. A gente identifica essa necessidade, a partir dali a gente vê qual é o conteúdo programático que tem afinidade com isso e promove um concurso muito direcionado para isso. É fundamental uma revisão de todas as leis que, de uma certa maneira, regulam a gestão da administração pública brasileira e dos servidores, no sentido de dar mais eficiência a esse modelo, olhando fundamentalmente para o desempenho desejado e para as competências necessárias ao alcance de desempenho. Esses 2 conceitos são complementares, né? A promoção da transparência, aquilo que o Estado está fazendo, e o controle social, que é aquilo que a sociedade está fazendo em relação ao Estado, né? Então eu acredito que a sociedade precisa acessar mais essas informações e cobrar mais o Estado, de uma maneira consistente, fazer uma avaliação desses gastos e elaborar suas propostas e fazer suas reflexões, fazer as suas críticas à maneira como esse recurso tem sido gerido. É o servidor público que conduz as políticas públicas do país, né? Então, se a gente fala de educação, saúde, segurança, são serviços públicos prestados por servidores públicos. Então, se a gente quer serviços públicos, que quer políticas públicas implantadas de forma satisfatória e que atendam a necessidade do cidadão,
A gente tem que ter servidor público preparado, capacitado, motivado, né, na quantidade e com perfil profissional adequado para a realização dessas políticas públicas. Todos os anos, mais de 50 mil pessoas morrem assassinadas no país. Pesquisas apontam um aumento contínuo da violência e da criminalidade no Brasil. Mas como o governo tem usado os recursos para reduzir esses números? Quais são os objetivos da Política Nacional de Segurança Pública? Quais as principais dificuldades para a implementação de uma política de abrangência nacional nessa área? Segurança Pública, esse é o tema do próximo programa. Até lá!